Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar o resultado dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de outubro, tá? Um mês que marcou o fim do processo eleitoral. De certa forma, nossas premissas de que seria uma eleição muito mais apertada do que as pesquisas estavam mostrando se configurou com a vitória do novo presidente Lula por uma pequena margem em relação ao Bolsonaro. Tá? Vamos comentar então, na sequência, as implicações que isso tem para a composição do portfólio e as perspectivas futuras. Tá? Eu vou dividir com vocês alguns slides onde a gente vai acompanhar aí os resultados dos fundos ao longo do mês. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, tivemos um bom mês, o fundo apresentou uma performance de 1,83%. O fundo apresentou uma performance de 1,83%, equivalente aqui a 179% do CDI. No ano, o fundo apresenta performance aqui de 11,78%, equivalente a 118% do CDI. Tá? Quando eu olho aqui em termos de exposição bruta aqui na casa de 63%, exposição líquida na casa de 9,28%, até, gente, como uma preparação para esse cenário mais disputado na eleição. Ao longo do mês a gente comprou algumas proteções, tá? Basicamente uma proteção um pouco fora do dinheiro, tentando nos proteger de eventos como questionamento de eleição e esse tipo de coisa, tá? No final das contas, acho que transcorreu de forma bem tranquila esse processo eleitoral. Olhando aqui nos principais destaques de resultado para o mês, Pares foi um destaque relevante, aqui direcional contra a MRV foi um destaque bem importante, com a divulgação de resultados bem aquém das expectativas da MRV. Tá? Ao longo do mês, realizamos lucro aqui, zerando a posição vendida desse PAI MRV, reduzimos um pouco a direcional, mas menos do que proporcional, tá? Aumentamos um pouco a exposição direcional contra o índice. Itaú contra Santander também um resultado bem fraco aqui do Santander. Sabesp contra Sanepar como destaque positivo. Mercado Livre contra Magazine Luiza negativo. E Vibra contra Ultrapar negativo. No direcional, grande destaque aqui para BTG Pactual, contribuindo aqui com 16 basis points. BR Properties e CPFL. BR Properties, uma operação relativamente nova na carteira. Basicamente, falando rapidamente sobre a tese, aqui a gente está vendo a empresa que já vendeu praticamente 70% dos seus ativos, tem uma parcela relevante desse valor a receber ali em meados de 2023, e a gente entende que o caminho mais provável é que ela termine por vender os outros 30% dos seus ativos e desmonte a empresa, e é um cenário onde a gente vê um upside bastante representativo, com um risco relativamente baixo, tá? Porque se ela não faz essa venda, no final das contas, ela já está bem precificada para a empresa que seria a empresa residual. Ação long contra índice, aqui um destaque relevante. A estratégia contribuiu positivamente. Destaques relevantes aqui para Vamos, PetroRio e PetroRecôncavo. A negativa apenas JHSF e Petrobras. Gente, aqui já comentando um pouco do que a gente fez ao longo do mês, tanto no Long and Short, Long Bias e Valor, que foi o que? A gente reduziu um pouco a exposição em Petrobras. A exposição que a gente tinha proteção. Tá? Então, quando a gente fala do fundo valor, a gente reduzia a posição de Petrobras para 8%, tá? Do fundo, com proteção, com puts. Por que isso? Como o nosso cenário era um cenário de um muito mais disputado do que as pesquisas estavam falando, se desse Bolsonaro, a Petrobras é uma ação que poderia, primeiro, a gente gosta muito da empresa, mas é uma ação que poderia valorizar muito e muito rapidamente. Se desse Lula, tenderia a cair. Então a gente tomou a decisão de ter uma posição menor, comprar proteção, tá? Para ir para esse evento binário. No final das contas, o que aconteceu foi que
a Petrobras chegou a performar muito bem ao longo do mês e devolveu tudo para terminar o mês praticamente zerada, tá? Foi até uma surpresa no mês que o Lula ganhou a eleição, a Petrobras ter terminado zerado. Nesse contexto, a gente continua muito construtivo com a tese de petróleo. Então, nesse contexto que a gente reduz a posição em Petrobras, a gente aumenta a posição em PetroRio e PetroRecôncavo em todos os fundos, tá? Isso foi um movimento geral. De certa forma, foi o único movimento que a gente fez na carteira relacionado às eleições, tá? Basicamente, a gestão aqui da exposição em Petrobras. Na virada do mês, no dia 31, o último dia do mês, a gente já começa a reduzir a posição em Petrobras. Hoje, no começo agora de novembro, tem a posição residual, também protegida aqui com opções, tá? Caminhando para ser uma posição zerada. A ação short contra índice, destaque negativo aqui é em BB Seguridade e Eletrobras. Falando agora um pouquinho do fundo valor, o fundo valor ele subiu aqui 5,33% no mês, ligeiramente abaixo do IBX, que foi 5,57%, tá? No ano, o fundo sobe 18,81% contra 10,25% aqui do benchmark, o IBX. Falando aqui dos principais destaques no mês, vamos uma bela contribuição de resultado, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Assaí, Simpar, Renner, PetroRio e CPFL como destaques positivos, Vale e CBA como destaques negativos, tá? Vale até mencionar que a gente andou aumentando recentemente a posição em Vale. A gente entende que você está mais próximo de um possível trigger aqui na nossa cabeça, é a saída da China, ali, da questão dos lockdowns. A gente acredita que isso vai acontecer nos próximos 6 meses. Então, como o Vale andou performando muito mal, caiu bastante, a gente tomou a decisão de aumentar um pouquinho. Olhando agora para o Claritas Long Bias, ele apresenta uma performance aqui de 4,70 no mês de outubro, contra 0,5% aqui do IPCA mais da IMAB, no ano 19,15 contra 10,16 do benchmark. Aqui só mostrando um pouquinho a carteira do Long Bias, partindo aqui da carteira do valor, 33% de gross exposure de operações que derivam da estratégia long e short, e uma estratégia de proteção via puts, que tínhamos aqui 15% em puts de Ibovespa e 11,40 em puts de Petrobras, além de uma pequena posição vendida aqui em call de Banco BTG, tá? Olhando agora para os principais temas de investimentos, exportadoras, como eu mencionei, Vale no período, esse trimestre um pouco mais fraco, queda de 4 bilhões de EBITDA, 28% de queda ali na tri contra tri, muito em linha com a queda nos preços do minério de ferro, tá? Commodities na ponta, começando o quarto trimestre aqui um pouco mais fracas, tá? Diesel caindo um pouco na ponta vis-à-vis a média do terceiro trimestre, gasolina também, etanol já começando a reagir, minério de ferro ainda com uma queda relevante aqui na ponta no começo desse quarto trimestre, tá? E acho que basicamente esses os destaques aqui em commodities, tá, gente? Quando a gente fala aqui dos cases seculares de crescimento, vale mencionar Assaí, resultados operacionais fortes, tá? Aumentou o guidance de conversão das lojas do Extra de 40 para 45 esse ano, uma ligeira pressão na margem EBITDA, até menos do que a gente tinha imaginado. Lembrem que toda vez que você tem esse ciclo de abertura de lojas, tende a pressionar um pouco os custos, é algo uma transição aqui, né, nessa questão de abertura de lojas, tá? E uma notícia até mais relevante, gente, que nos chamou muita atenção, foi o Casino, que hoje é o acionista de referência aqui do Assaí, anunciando a decisão de vender uma parcela de até $500 milhões no Assaí.
Tá? Isso muito em linha com a reestruturação financeira que o Casino está sofrendo na França, está com muitos problemas financeiros, então está tendo que vender alguns dos seus ativos. O que nos chamou a atenção foi justamente como a ação reagiu bem a esse anúncio. De certa forma, acho que o mercado entende que o Casino como acionista é um overhang. Então, esse deal pode, apesar do overhang momentâneo, pode no final das contas ser um trigger de médio prazo, tá? Com relação a Vamos, apresentou resultados muito fortes aqui no terceiro trimestre, 150 milhões de reais de lucro, crescimento de 35% ano contra ano, e o mais importante, segue crescendo novos contratos com rentabilidade, tá? Mantendo yields em patamares bem elevados. Quando a gente olha ali o backlog que ela tem de receita, de contratos assinados, que vai se refletir em receita ao longo dos próximos anos, aumentou 16% trimestre contra trimestre para 12,6 bilhões de reais, tá? Olhando aqui no tema de investimentos, aqui eu reclassifiquei a Direcional e a Cury e Cyrela, tá? De empresas de valor para cíclicos domésticos. As três empresas apresentaram resultados operacionais muito fortes. Cury, crescimento de 38% nos lançamentos ano contra ano e 30% nas vendas. Direcional, que já tinha feito um lançamento muito forte no terceiro trimestre do ano passado, consegue crescer mais 4%, é o recorde histórico de lançamentos em um trimestre, com uma aceleração relevante nas vendas, indo para 30% de crescimento ano contra ano, tá? E a Cyrela, por sua vez, lançou 2 bilhões de reais, um crescimento de 7%, mas com vendas muito fortes, crescendo 49% ano contra ano. Eu acho que dos principais cases, gente, é isso que eu teria para falar. Então, nesse momento, a gente está muito... Já temos uma das incertezas sanadas, que é quem é o nosso novo presidente. Agora estamos acompanhando de perto para entender como será esse novo governo, se terá governabilidade, se terá responsabilidade fiscal, quem serão os principais nomes. Essas são as perguntas que a gente está aguardando aqui para ter respondidas e, no final das contas, ajustar, se for necessário, aqui o portfólio, tá? Então, o ajuste que a gente fez nesse primeiro momento foi reduzir Petrobras, praticamente zerar a Petrobras, e aumentar a exposição a petróleo através de PetroRio e PetroRecôncavo. É isso que eu tenho para dividir com vocês nesse momento. Agradeço se vocês estarem escutando esse call, e qualquer esclarecimento adicional, por favor, fiquem à vontade de nos contactar. Muito obrigado.